Olá, tudo bem? Hoje eu queria dividir com vocês tantas coisas, tantos temas, tantos assuntos, tantas reflexões, mas dentre uma delas, que eu estava em dúvida, me veio uma mensagem que me fez ter a certeza, a convicção de que esse era o tema de hoje. Eu recebi ainda há pouco uma mensagem de mais uma de tantas pessoas que acabam, de alguma forma, entrando na minha vida, cruzando os meus caminhos, com a seguinte pergunta: o que eu faço? Como eu faço para receber a cura, para ser curada? E eu tive certeza de que eu precisava falar desse tema mais uma vez. É algo que eu falo, talvez possa parecer um exagero, mas eu falo praticamente todos os dias da minha vida. É como se todos os dias alguém fosse colocado no meu caminho para que, às vezes, em milésimos de segundos ou em pouquíssimos minutos ou, às vezes, em horas, eu tivesse que narrar o que eu vivi para alcançar a cura. Para que eu pudesse, de alguma forma, transmitir para aquela pessoa algo que Deus fez na minha vida, mas que Ele não fez por mim. Não era uma particularidade de Deus, um capricho, um cuidado de Deus para comigo, com a Vânia. Não. É exatamente o ensinamento de Deus, que Deus fez. Permitiu que eu vivesse, né? Que Deus fez em mim, para que eu possa ensinar a muitos outros. Esse é o propósito de eu ter vivido isso, é de realmente abrir a minha boca e falar a todo tempo, a todo momento, em todas as oportunidades que eu tiver. Porque não é sobre mim, é sobre Deus. Só que eu percebo que muitas das vezes quando eu tô falando, algumas pessoas abrem os olhos assim, tipo, uau, é isso, né? E em milésimos de segundos engolem aquilo ali, se alimentam daquilo ali, digerem e parece que já sai com outro semblante, sai com uma outra expectativa de vida, sai com uma fé fortalecida, sai com uma esperança já sendo vivida, sabe? Sendo gerada dentro de si. Mas a grande maioria, infelizmente a grande maioria, faz aquela cara assim de tipo, hã? Sabe? Como se estivesse entendendo nada do que eu tô falando. Ou como se olhasse e dissesse, que bom, parabéns pra você, que bom que você viveu isso. Mas não consegue internalizar aquilo ali como tipo, uau, Deus tá falando comigo, isso é um ensinamento pra mim. Eu posso colocar isso em prática e viver um milagre tão extraordinário quanto. E eu confesso pra vocês que é muito, muito desafiadora a missão, sabe? Porque o desejo do meu coração é como se eu pudesse, o meu desejo era poder realmente não voltar a viver, nem em pensamento. E não porque me dói, mas porque foram momentos desafiadores. Foram momentos de muitas perdas. Perdas emocionais, perdas materiais, perdas de entes queridos, de familiares. Foram momentos de muita angústia, muita angústia. Não existe momento pior na vida do que quando a gente perde a esperança. E passar isso para as pessoas a todo tempo, a todo momento, contar uma história, as emoções elas voltam. Né? Contar a história é acessar de novo essas memórias. Hoje eu as acesso com gratidão, porque isso me faz lembrar todos os dias de onde Deus me tirou. E me faz lembrar todos os dias qual é o sentido da minha vida hoje. O que eu tenho como principal missão, como principal propósito desse novo tempo, desse novo ciclo. Mas não deixa de ser desafiador. Não deixa de ser desafiador, porque eu sou ser humano. E a cada vez que eu acesso, é como se eu olhasse para aquela história com outro olhar, com outro ângulo. É como se eu descobrisse ainda mais coisas que eu preciso ressignificar, mais coisas que eu preciso perdoar, mais coisas que eu preciso transformar. E é sobre isso que eu quero falar com você, que está aqui, mais uma vez, me assistindo. Ou que talvez seja a primeira vez que você esteja vendo um vídeo meu ou ouvindo a minha história de vida. E respondendo a pergunta que eu fiz no início, que a maioria das vezes é com essa pergunta que as pessoas se aproximam de mim, perguntando, mas como você foi curada? O que você fez para ser curada?
E eu gosto de começar do fim. Eu gosto de começar dizendo para elas que sim, eu fui diagnosticada com câncer, que depois de mais de um ano fazendo tratamento com as melhores medicações, ao invés de ter um progresso que era o que se esperava, que fosse um câncer curável, ele se tornou incurável. Que as diversas complicações, incluindo baixa imunidade, diversas outras infecções que começaram a tomar conta do meu corpo o não progresso, né, com diversas medicações diferentes e mais atualizadas da época, ainda assim eu não tive o resultado que se esperava. E até que um dia um dos médicos chegou para mim e simplesmente disse, olha, já fizemos o que tinha que ser feito, mas você não está tendo progresso. Então, minha sugestão é que você se afaste do trabalho e que você vá para casa cuidar da sua casa, cuidar da sua vida, colocar sua vida em ordem, porque a expectativa que se tem no quadro clínico que você tem hoje é que você tenha mais 4 meses de vida. E não é fácil para ninguém ouvir isso, tá? Eu não consigo nem descrever o que eu senti. É como se eu tivesse sido arrancada daquele lugar, é como se tivesse um tampão nos meus ouvidos. Sabe aquele eco quando a gente entra num túnel, que a gente tá muito alto na serra? É como se tivesse um tampão assim, que a gente não consegue ouvir nem a nossa própria voz, nem a voz de ninguém. É como se tivesse sido abduzida daquele lugar. E a gente entra num looping mental. A cabeça vai em tantos lugares. E naquele momento ali, eu desci resumidamente uma ladeira abaixo, de só piora, 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 piora. Até o momento que eu cheguei numa última internação em que, além de já estar num quadro muito avançado de lesões por boa parte do corpo, eu digo que dos olhos para baixo eu tinha diversas lesões. E o que acontece ali é que dentro de um quarto de hospital, dentro de uma UTI, já sem conseguir falar, já com os médicos usando todas as combinações de medicamento possíveis e impossíveis, meio que tipo, vamos tentar tudo que vier à cabeça, né? Não tem mais saída, agora o que vier é lucro. E foram colocando mais de 6 antibióticos ao mesmo tempo tentando combater uma infecção generalizada. E eu pesava, acredito ali que talvez até menos de 29 quilos, porque quando eu cheguei no hospital eu estava pesando 29 quilos. É provável que pelo estado clínico eu deveria estar até com menos do que isso. E eu já não conseguia falar, era como se a coordenação motora e as conexões neurais já não estivessem funcionando muito bem. Mas a minha mente estava lúcida e eu consegui questionar a Deus. Eu consegui questionar a Deus no momento de desespero e ao mesmo tempo de fúria. Porque eu, mentalmente, conversando com Deus, falei, meu Deus, eu tenho tanta fé, eu creio tanto em Ti, o Senhor já fez tantos milagres, o Senhor já me curou de tantas outras coisas. E ainda assim eu tenho clamado todos esses anos, porque foram quase 4 anos de perseverança pela vida. E mesmo eu acreditando no Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Eu estou aqui há tanto tempo, há tantos anos esperando por esse milagre, e o Senhor vai me deixar morrer à míngua aqui dentro desse quarto de hospital. E Deus mansamente, como um lorde, como um gentleman, simplesmente me trouxe uma memória, me respondendo na minha mente, né? A palavra que está escrito lá em Isaías 53:4. E ele simplesmente sussurrou para mim, dizendo, olha, o Senhor Jesus já levou sobre si as suas dores. O castigo que te traz a paz já estava sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pelas feridas dele, por tudo aquilo que ele passou, você já foi curada. Ele já levou sobre si as suas dores. Você já foi curada. E quando eu me dei conta que no tempo verbal estava tudo no passado, que Deus estava me dizendo, olha, eu já fiz, já foi. Eu entreguei o meu único filho por amor a você. E esse meu único filho pagou o preço pelos seus pecados. Ele levou sobre si as suas dores. Todo o castigo que deveria estar sobre você, toda a condenação que deveria estar sobre você, ele já levou. A sua cura já estava, a doença que está sobre o seu corpo já estava sobre ele. Porque pelas feridas dele você já foi curada. E eu indaguei a Deus, dizendo, então é isso? O Senhor está me dizendo que o Senhor já fez tudo, que o Senhor Jesus já levou tudo, que eu já fui curada? E se eu já fui curada, então por que eu estou aqui, em cima dessa cama, morrendo aos poucos, todos os dias, morrendo à míngua, todos os dias morrendo mais um pouco? Por quê? Que nada aconteceu ainda.
E mansamente Deus me respondeu de novo, com mais uma passagem bíblica que também está em Isaías 14:24, que diz assim: assim como pensei, sucederá, e como determinei, se efetuará. E ali foi exatamente isso que aconteceu, como se fosse um silêncio. E começou como uma fita, lembra da fita cassete que vai rebobinando? E a minha mente começou a voltar no que estava acontecendo na minha vida no momento em que eu fui diagnosticada com câncer. E eu fui diagnosticada numa primeira internação, que foi quando eu tive uma parada respiratória, em julho de 2014, e eu me lembrei que dias antes, talvez 20 dias antes, eu voltando do meu trabalho, muito vazia, muito indignada, muito frustrada, muito triste, muito exausta da vida, muito cansada da vida. E eu só consegui abrir a minha boca chorando aos gritos com Deus, dizendo: meu Deus, esmurrando o volante do carro e gritando: meu Deus, se a vida se resume nisso, se você não tem mais nada para fazer através da minha vida, pode tirar minha vida, pode me levar, cuida da minha filha, mas me leva, porque eu não quero mais viver nem um dia desse jeito. Eu não quero viver mais nem um dia dessa vida dessa maneira. E talvez tenha levado 20 dias para que eu fosse, então, diagnosticada com câncer. E ali, naquele momento, quando Deus me disse essa palavra de que assim como eu pensei que sucederá e assim como eu determinei que se efetuará, foi que me veio o temor de que eu falei que não queria mais viver. Eu abri a minha boca para reclamar da vida que eu estava vivendo. Eu não conseguia ser grata, apesar de estar vivendo um momento incrível na minha vida, de estar trabalhando num lugar que eu gostava muito, de ter uma posição respeitosa, de ter conquistado, de estar morando num lugar que eu amava, de andar num maravilhoso carro, de ter uma filha que ainda é o meu tesouro, meu presente de Deus, uma realização, de ter uma família que me amava muito. Eu não conseguia enxergar isso. Estava assim, ó, cega. Eu não conseguia ser grata pelo que eu tinha. Eu conseguia olhar e colocar uma lente de aumento sobre tudo que me faltava. E essas coisas que me faltavam me tornavam vazia, oca por dentro. E quando eu respondo para as pessoas que o processo de cura veio a partir daí, é por isso que eu gosto de começar pelo final. A Bíblia fala sobre isso, né? Que é melhor o final do que o começo. Porque às vezes as coisas começam meio bagunçadas, às vezes as coisas começam totalmente erradas, mas no final, quando a gente ouve a voz de Deus, obedece e Ele endireita os nossos caminhos, o final é glorioso. E foi assim comigo. Quando Deus me falou sobre isso, que aquilo me bateu o temor e eu me lembrei de que, uau, está escrito também que o poder da vida e da morte está na nossa boca, está na nossa língua, e fui eu que decretei a minha morte, fui eu que abri a boca para dizer que eu não estava feliz, que eu não estava satisfeita, que eu não queria continuar. E ao decretar isso, automaticamente, o universo, Deus e todas as leis da vida, da natureza, não foi Deus que me condenou. Fui eu que tenho o livre-arbítrio, que tomei a decisão de escolher entre vida e morte. Eu escolhi a morte naquele momento e a morte veio. É só uma consequência do poder que Deus nos deu. Eu tenho essa autoridade, eu tenho esse livre-arbítrio. O conhecimento do bem e do mal me foi dado, então eu posso escolher entre o bem e o mal, e eu escolhi o mal. E quando eu me dei conta de que se ao abrir a minha boca eu decretei a morte e a morte veio sobre mim através de uma doença, de um câncer incurável, de uma enfermidade incurável, de uma imunidade incurável, de uma medula que não estava reagindo, de uma série de infecções que estavam tomando conta do meu corpo, me colocando à beira de uma cegueira das duas vistas, à beira de vários problemas neurais por baixa oxigenação, de vários tumores espalhados pelo corpo. Eu me dei conta de que tudo aquilo foi criado pelo aquilo que eu abri a minha boca para decretar. E eu pensei, se eu causei isso, eu também posso causar o oposto. Se eu decretei a morte, eu posso decretar a vida. É isso que Deus está me dizendo. Deus não está me dizendo que Ele me abandonou. Deus estava me dizendo, filha, antes de você ser gerada na barriga da sua mãe, eu te amei, eu te escolhi, eu dei o meu filho para pagar o preço por você. Só que você tem livre-arbítrio e você está escolhendo o caminho errado. Por que que eu clamava na expectativa de que fosse aparecer uma irmãzinha da oração lá,
fervorosa do reteté, ia fazer uma oração forte, ia me ungir com óleo e eu seria curada. E isso não acontecia, iam várias e várias pessoas e oravam e nada acontecia. E eu me lembro que quando eu estava em casa, que eu ainda tinha forças e fôlego, que minha mãe ia comigo, a gente batia em todas as portas que a gente via, olha, tem lá uma oração de cura, e a gente estava lá. Minha mãe com dores, fazendo todo o sacrifício dela fisicamente para me acompanhar, para ir comigo, eu também, e a gente estava lá, batia na porta pedindo oração. Eu assistia todas as orações possíveis, eu ia em tudo quanto é lugar, eu batia em todas as portas. Várias pessoas de outras religiões orando por mim e falando, Vânia, isso, aquilo. Eu falando, não, eu tenho fé, não é por religião, é por fé. E nada acontecia. Eu esperava, como uma criança, eu esperava uma cena. Muitas das vezes eu passava a madrugada com o olhão aberto, acreditando, meu Deus, hoje, nessa madrugada, o Senhor vai me enviar um anjo, vai vir um anjo lindo, iluminado, e o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me tocar nessa madrugada e eu vou amanhecer curada. E nada acontecia, nada. Todas as outras coisas que eu imaginei. Imaginei inúmeras cenas para que essa cura acontecesse. Várias possibilidades e nenhuma delas aconteceu na minha vida. E eu me dei conta que o que Deus estava me falando é que Ele não precisava nem enviar anjo, nem enviar instrumentos, nem descer do próprio céu para vir fazer a cura em mim. O poder da vida e da morte já estava em mim, Ele já havia me dado isso antes que eu viesse a existir. Quando Ele fez o mundo, que Ele disse, olha, e vos dei poder e autoridade sobre todas as coisas nessa terra. E os fiz a minha imagem e semelhança, somente um pouquinho menor em estatura. Ele não estava falando sobre a minha aparência física, ele estava falando sobre o poder que há nele, que ele compartilhou comigo, que ele me fez semelhante a ele. Só que a questão é que eu não tinha responsabilidade em usar o poder que Deus me deu. E por não ter responsabilidade, por abrir a minha boca para murmurar, para reclamar, por guardar mágoas, por guardar memórias ruins, por ir dando cada vez mais um significado mais pesado para as coisas que haviam acontecido comigo, por o tempo inteiro apontar o dedo culpando. Ah, eu sou assim por culpa daquele, eu tô assim por culpa daquele outro, eu tô assim, o tempo inteiro me vitimizando. Foi por isso que tudo isso foi se tornando um fardo e meu corpo foi apodrecendo, literalmente. Eu dei autoridade para que as forças das trevas, para que a morte entrasse na minha vida através daquilo que eu falei. Mas Deus também estava me dizendo que, olha, se é assim que você pensa que acontece, se é assim que você fala que realmente se torna realidade na tua vida, ali Ele me deu o ensinamento de que eu podia mudar aquele cenário. E foram simplesmente 2 meses e meio em que eu decidi virar a louca do hospital e a louca do mundo, não importa o que pensassem sobre mim. Eu me lembro que quando vinha assistente social, médicos e todo mundo para conversar comigo naquele quarto de hospital, e que eles já estavam liberando as visitas para vir se despedir, porque o que eles imaginavam é que a qualquer momento eu realmente ia parar, a vida ia cessar para mim. E eu me lembro que cada um que vinha e eu só conseguia pensar na minha cabeça, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, porque eu não estava mais ali. Eu não estava mais atenta a quantos médicos, quantos remédios, o que estava dando naquela telinha ali daquele quarto lá, monitorando meus batimentos cardíacos e minha oxigenação. Eu não estava ali. Eu estava vivendo na minha mente, eu estava vendo na minha mente, determinando com aquilo que ainda tinha fôlego de vida em mim, a vida. Eu estava imaginando o que eu ia fazer quando eu saísse do hospital, eu estava imaginando como é que eu ia acompanhar minha filha, levando minha filha na faculdade. Eu estava vivendo a minha vida reconstruída, uma nova vida. E mais que isso, que esse é o ponto importante do que eu quero contar para você. As pessoas quando vêm me procurar acham que eu vou ter uma receita assim, ó, rápida. Aconteceu comigo a cura em 2 meses e meio. Mas isso pode ser rápido e pode ser demorado. E eu vou te dizer o porquê que às vezes demora e porquê que às vezes é rápido. Porque quando Deus nos fala que nós temos que ter autoridade e responsabilidade sobre essa autoridade, que aquilo que eu penso, aquilo que eu falo pode me causar vida ou morte, eu preciso ter a consciência se o que eu estou pensando, o que eu estou falando está me causando vida ou morte. E ao detectar que algo está causando morte, eu tenho que voltar e ressignificar. E foi isso que eu fiz. Eu já tinha perdido meu pai, eu já tinha perdido a minha mãe. Eu já não tinha mais o pai da minha filha ao meu lado e eu precisava, ainda que mentalmente, me conectar com a memória dessas pessoas, ir até elas mentalmente e pedir perdão. E foi o que eu comecei a fazer. Porque antes, quando eles estavam ali perto de mim, eu já tinha vomitado um monte de acusação, um monte de mágoa, um monte de rancor. E agora Deus estava me dizendo, ó, volta lá e pede perdão, porque tudo que você fez estava errado.
Porque não é sobre eles, é sobre você. Não é sobre o que a pessoa te fez ou deixou de fazer, porque, como Augusto Cury fala, e essa é uma frase que eu repito porque para mim ela faz todo sentido, quem fere está ferido. Eu não conheço a história de vida por completo das pessoas e ainda que a pessoa me narre em detalhes, eu não vou ser capaz de me colocar na pele dela para sentir o que ela sentiu, para reproduzir o significado que aquilo teve para ela. Para cada um fato, o mesmo fato pode ter diversos significados, porque é pelo ângulo, pelo olhar de quem está vendo. Então, quem sou eu para condenar, para acusar ou para culpar alguém por algo que me sobreveio? Algo que me acontece tem um significado para mim. Mas eu posso escolher se eu vou viver vítima daquele significado, vítima daquelas circunstâncias, ou se eu vou reagir de uma outra maneira. Ok, isso aconteceu, eu vou transformar isso aqui em algo que, ao invés de me tornar como vítima, vai me tornar uma vencedora, vai me fortalecer. E naquele momento, esses 2 meses e meio foram 2 meses e meio de faxina, de limpeza, faxina dos meus pensamentos, faxina dos meus sentimentos, faxina das minhas memórias, faxina de ressignificar o meu passado. E não pensem que em 2 meses e meio tudo estava pronto. Não! Eu estou ressignificando coisas até hoje. Toda hora eu me deparo com situações que, tipo, caraca, não tinha consciência disso, eu tenho que voltar e ressignificar isso de novo. Às vezes de medo, às vezes de angústia, às vezes de sentimentos, às vezes de voltar de novo para uma mesma repetição de padrão de vitimização. Naqueles 2 meses e meio a coisa foi tão intensa, porque eu não tinha mais nada para fazer, eu estava ali deitada, não falava, não andava, entubada. Eu estava o quê? Eu não estava sem memória, gente. Quando eu falo perdão, entubada, é no sentido de muitas medicações, tá? Eu tinha muitas medicações, pela jugular, pelo braço, e eles tentavam colocar os catéteres mais próximo do pulmão e várias medicações em lugares estratégicos para tentar me recuperar a vida, porque eles já não acreditavam que fosse possível que eu voltasse a viver. Então, a questão aqui é o seguinte: muitas das vezes as pessoas que me perguntam sobre como ser curado, o que fazer para ser curada, não estão dispostas a viver o processo. Às vezes eu acho que as pessoas se aproximam de mim com a mesma expectativa que eu tinha de quando alguém chegava no quarto do hospital para me visitar. De que a pessoa tinha um poder adicional dado por Deus, de que ela ia me tocar e que aquilo ali seria unção de cura. Ok, isso pode acontecer desde que você já esteja com o teu coração limpo. Isso pode acontecer que Deus use um instrumento desde que você já tenha ressignificado as suas memórias na sua mente. A cura, ela pode acontecer sem precisar que ninguém nem toque em você, como aconteceu comigo. Mas desde que você tenha tirado as bagagens que já estão aqui, ó, com o defunto apodrecendo em cima de você. Porque a mágoa, ela apodrece. O rancor apodrece. E às vezes a gente pensa, então eu já perdoei A, perdoei B, perdoei C. Ei, já se perdoou? Você já perdoou a si mesma? A si mesmo? Porque foi o que aconteceu comigo. Eu comecei de fora. E fui perdoando A, perdoando B, e pensamento, e pedindo perdão, e um sentimento de dor, de ver quanta bobagem, quanta ignorância, quanta falta de entendimento, quanta falta de sabedoria, quanta falta de humildade, quanta falta de perdão, quanta falsa humildade, quanta prepotência, quanta altivez, quanta soberba estava dentro de mim. De achar que, se eu não tô feliz é porque o fulano é culpado, porque o fulano me fez feliz. Se eu não tô feliz é porque, meu pai não teve presente, porque, não sei o que, minha mãe falou não sei o que lá. Quanta bobagem. Eu tenho a responsabilidade de construir minha felicidade. E é como a Bíblia fala, aquele que quer ser grande, né? Aquele que quer ser alguém, que seja aquele que serve, né? Que seja o primeiro a servir. E eu vi que ali eu não estava querendo servir, não, eu estava querendo ser servida. Eu servia dentro daquilo que eu achava que era o meu servir, que era o fazer pelas pessoas. Mas se eu faço algo para alguém esperando algo em troca, esperando aplauso, ou esperando recompensa, esperando valorização, esperando ser validada por aquilo ali, eu não estou fazendo genuinamente. Eu tenho que me colocar à disposição para servir, para lavar os pés como Jesus fez, sem esperar algo em troca, simplesmente por entender que para ser como Cristo, eu preciso amar o outro.
Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso me amar para conseguir amar o outro como a mim mesma. E foi isso que eu identifiquei, que eu não sei se faz sentido pra você. Talvez as pessoas que venham me procurar e me dão uma angústia, porque a vontade que eu tenho é essa, de ter o poder de tocar e curar. Eu quero poder tocar e curar, porque eu sei a dor que é tá vivendo debaixo de uma sentença de morte. A angústia que é, o sofrimento que é. Pra quem tá doente, principalmente pra quem tá à volta. Só que eu tento passar em palavras e as pessoas às vezes não entendem que é um processo. É preciso viver a jornada. É preciso se perdoar também. Não é perdoar só o outro. Porque é muito difícil você ter consciência das inúmeras besteiras que você fez e você pensar, nossa, eu não mereço sequer estar vivo. Eu não mereço a vida. Eu tô passando e mereço estar passando essa dor, porque é isso que a gente chega a constatar, de tipo, caraca, que ser humano, que monstro que eu sou, né? Então tudo que eu tô vivendo é pouco ainda. E se bobear, a gente entra nesse engano, porque é o diabo que vai lá e coloca o dedo e acusa. Diz, é isso mesmo, você merece até mais disso do que você tá vivendo, merece um sofrimento ainda maior. Só que a gente precisa ouvir a voz de Deus, e Deus fala, não! Eu vim para que você tenha vida plena e abundante. E ele diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais, que ele faz novo todas as coisas a todos os dias. É sobre isso, é sobre crer na palavra de Cristo, é sobre amar a Deus acima de todas as coisas, é sobre se amar, se perdoar e exercitar o mesmo amor e o mesmo perdão que você tem por você com os outros, de amá-los, de perdoá-los, de compreendê-los, entende? E é um processo de ressignificar e entender que tudo que você passou não é para ser jogado fora, não é para ser escondido, não é para ter vergonha. Foi um processo, foi o caminho que você precisou percorrer para chegar até aqui, para de repente se tornar uma pessoa melhor. Talvez se você não tivesse vivido tudo que você viveu, você não seria quem você é hoje. E uma das coisas que Deus me falava com muita nitidez é, o tempo inteiro ele repetia isso na minha mente, ele falava, nem de longe você vai lembrar a velha Vânia, e eu ficava, caraca. E eu ficava tentando imaginar, porque muitas das vezes quando eu me olhava no espelho eu me assustava, porque parecia um morto-vivo. Não tinha nenhuma sombra de beleza, nem de vigor no meu corpo, mas... E eu não conseguia imaginar ser possível voltar um dia a ser quem eu era. Mas Deus não estava falando sobre beleza física. Deus estava falando sobre um novo coração. Deus estava falando sobre sentido de vida, sobre razão de vida. E era assim que eu vivia. A razão da minha vida era fazer e ter. É assim que a minha geração foi criada. Para ser respeitado, para ser alguém, você precisa fazer cursos, construir diplomas, conquistar coisas materiais, ter coisas materiais para que você tenha algum valor. E não é isso que Deus nos ensina. Deus me ensina que o maior dos mandamentos é amar a Ele acima de todas as coisas, é amar-se e amar ao próximo, é servir. O maior sentido da nossa vida, a nossa maior missão está dentro da nossa casa. A minha maior missão estava ali, na minha frente, eu não via. Quero ensinar a minha filha o caminho que ela deve andar. Quero amar os meus pais. O primeiro mandamento com obediência é obedecer aos pais. O primeiro mandamento com promessa é honrar aos pais, é obedecer aos pais. E a Bíblia fala claramente isso, para que a gente tenha uma vida longa, para que a gente tenha uma vida plena, para que a gente tenha uma vida abundante. Esse é o primeiro mandamento com promessa, é honrar pai e mãe. E eu não estava honrando os meus pais, eu estava culpando os meus pais pelas minhas frustrações, pelos meus fracassos, pelas minhas dores, pelas minhas tristezas. Eu estava me vitimizando. Como viver uma vida plena se o coração está sujo? Como viver uma vida próspera, como viver uma vida abundante, como ter felicidade, sentido de vida. Você está carregando um monte de frustrações, de dores e de podridão dentro de si, a carne apodrece. A doença física, ela é só como um painel de um carro que acende uma luz para dizer tem algo errado nas suas emoções. E se você não volta para dentro, se você não entra dentro de si, olhando seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, se você não policia a palavra que sai da tua boca, não vai adiantar.
Pode vir a pessoa mais cheia de fé e de unção, independente de religião, eu tô falando só de fé. Não vai haver cura. Desculpa, não vai haver cura. O processo de cura começa dentro de você. Não é sobre o que está fora, é sobre o que está dentro. É sobre o que sai da sua boca. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração estiver podre, estiver sujo, só vai sair coisas podres, sujas, palavras de morte, não vai sair palavras de vida. Existe uma passagem bíblica que fala de uma maneira muito breve sobre essa questão do processo para a cura. Que é lá de um dos... até esqueci o nome dele agora. De um dos respeitados, né, de um exército, e ele era como se fosse um general, e não sei porquê, mas me fugiu da memória agora. Eu conheço bem a história, mas agora me deu um branco. E ele simplesmente estava com lepra. E naquela época quem era leproso era afastado, né? Vivia isolado e com um sininho para que quando ele andasse, quando ele se movimentasse, todo mundo soubesse que ele estava passando para se afastar. Porque o leproso, ele realmente era indigno de viver em sociedade. Mas ele era uma pessoa de poder, ele era uma pessoa respeitada. Então, quando ele colocava ali a sua armadura, quando ele se vestia, ele cobria o corpo da lepra, né? Ninguém via, ele estava ali como se fosse um herói de guerra, né? Um homem poderoso, respeitado na frente do seu exército. Mas por dentro ele estava podre, a carne dele estava apodrecendo. E era assim que eu me sentia. Quem olhava para minha vida achava que estava tudo perfeito, o sorrisão estava sempre aqui no rosto. Quem olhava para minha vida à volta parecia que estava tudo pleno e maravilhoso, mas por dentro eu estava vazia, oca, podre, minha carne estava apodrecendo. O câncer só trouxe à tona aquilo que já estava vivendo, crescendo há muito tempo nas minhas emoções. A minha carne só refletiu aquilo que estava dentro de mim, nos meus pensamentos, nas minhas memórias, só coisas negativas. E era isso que aconteceu com esse homem na Bíblia. E a Bíblia fala que quando ele chegou em casa e tinha lá uma recém-ajudante, digamos assim, uma ajudante do lar, né? E que ele tirou a sua armadura e tudo mais. E a mocinha falou para a esposa dele: pede a ele para procurar o profeta. Eu creio num Deus e conheço um Deus que pode curá-lo. Pede a ele para procurar o profeta. E ele foi, né? Ele foi, cheio de esperança, foi lá. E se apresentou, levou presentes ao rei e levou uma série de coisas para ofertar, né? Para dizer, olha, eu quero ser curado, mas eu tô aqui para dar uma recompensa. E aí chegou diante do rei. Ele foi procurar o rei para ser curado. E aí o rei falou, não, mas eu não tenho o poder de ser curado, de te curar. Eu não tenho o poder de fazer isso. Não tenho, né? Ele falou, se você quer alguma coisa, vai lá, procura o tal profeta. E aí ele foi, então, cheio de esperança, mais uma vez, procurar pelo profeta. E aí, achando que o profeta fosse recebê-lo, tocar, fazer um ritual do reteté, do sacode, 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 para aquela lepra sair, para ele ser curado, o que aconteceu foi que o profeta nem recebeu ele, nem olhou para ele, mas mandou o ajudante dele lá, o serviçal dele, falar, meu senhor te deu a orientação de você ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E após os 7 mergulhos você vai estar curado. E ele achou aquilo cúmulo do absurdo, porque o profeta não veio sequer atendê-lo, honrá-lo, tocá-lo ou fazer uma oração. E já que não fez nem isso, não veio vê-lo, por que então, ao invés de mandar ele se banhar em um rio tão sujo, poluído como era o Rio Jordão na época, por que não mandou ele se banhar num outro rio puro e maravilhoso que tinha ali no local? Então ele ficou indignado e ele foi embora cheio de prepotência, cheio de soberba e falou, não, vambora. E aí os ajudantes que estavam com ele que falavam, mas senhor, se o profeta mandasse o senhor fazer qualquer coisa que fosse mais difícil, mais desafiador, o senhor não ia obedecer? Porque ele está pedindo uma coisa tão simples, por que o senhor não faz? O que custa? Vai lá, faz, dá os 7 mergulhos. E por que ele não queria? Pela prepotência, pela arrogância, pela altivez, de tipo, ele sabe quem eu sou, eu devo ser tratado com honra.
Só que muitas das vezes, para ser curado, a gente precisa sair desse pedestal de eu acho, eu quero, eu posso, eu consigo. Porque Deus faz com que a gente vá para um lugar que a gente perceba que é de dependência dele. É um lugar em que a gente precisa realmente se limpar de tudo que tá podre. Não tá podre na carne, tá podre aqui, ó, na alma, nas emoções, no pensamento, nos sentimentos, nas memórias. E é isso que essa mensagem representa. Porque foi o que aconteceu. A hora que ele se despiu de toda a prepotência, que ele teve que se humilhar ao tirar ali a armadura dele na frente dos serviçais, dos súditos dele, e ele com o corpo todo leproso, todo já em feridas, mergulhou a primeira, mergulhou a segunda, e mergulhou até chegar a 7ª vez. E a Bíblia diz que quando ele saiu daquelas águas, ele saiu com a pele como de um bebê, pura, curado, curado. E por que curado? Porque no processo dos 7 mergulhos, eu fico imaginando o que estava passando na cabeça dele. No processo dos 7 mergulhos, ele estava percebendo que ele teve que abrir mão do orgulho. Ele teve que deixar naquelas águas a altivez, a soberba, a autossuficiência, a acusação. Ele teve que tirar aquela expectativa de que a responsabilidade sobre a vida dele, de curá-lo, estava num profeta, estava num rei, estava em alguém de fora. A responsabilidade da cura estava nele, de se permitir viver o processo. Estava nele de se permitir tirar aquela armadura e viver uma vida de verdade. Estava nele de se permitir tirar as máscaras de uma vida que está perfeita aos olhos de quem está de fora, mas que por dentro está apodrecida. Ele teve que te dizer: Pai, é a minha esperança. Eu abro mão do meu eu, abro mão do meu ego, abro mão dos meus status, abro mão das coisas que esse mundo pode oferecer. E vou para um lugar que é no profundo. Ele teve que mergulhar 7 vezes, é no profundo. É dentro que vem a cura, é de dentro que vem a cura. E é isso que talvez eu não consiga passar para as pessoas em uma conversa rápida, porque elas não conseguem entender a profundidade, o tesouro que está escondido nessa passagem, nessas 2 passagens que Deus me deu. Quando ele fala que ele já levou, que a cura já veio, é para que as pessoas despertem e digam: caraca, Deus já fez, então agora é comigo. É comigo, se é comigo eu vou fazer o que tem que ser feito. E Deus logo em seguida me deu a instrução de como fazer o que precisava ser feito. O como era limpando a minha mente, porque assim como pensei sucederá. O como era limpando a minha boca, porque assim como eu determinei se efetuará. Então, o caminho é esse. Entender que para de gritar: Senhor, me socorre, Jesus me cura, Jesus isso, Jesus aquilo. Para de bater de porta em porta, não é lá que está a tua cura. Tua cura está dentro de você. Deus já fez a parte dele. E se você está vivendo o que você está vivendo, é por escolha sua. É o seu livre-arbítrio. Vânia, é duro. Ninguém deseja morrer, ninguém quer o próprio mal. Desculpa. Às vezes a gente quer sem ter consciência do que a gente quer. Porque se eu tivesse consciência da bobagem que eu abri a minha boca, de falar aquilo para Deus, se eu tivesse consciência do poder que eu tinha nas minhas palavras, talvez eu não tivesse aberto minha boca, porque eu amava minha filha, eu amava meus pais, eu amava minha família. Eu não queria deixar minha filha. Não era o desejo mais ardente do meu coração, mas eu não tinha responsabilidade sobre o que eu falei. No momento da raiva, no momento da angústia, no momento da fúria, a gente não tem a responsabilidade, a maturidade para arcar com as consequências daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala. Então, por isso que eu tô falando, a responsabilidade é sua, não tô falando de culpa, eu tô falando de responsabilidade. Responsabilidade porque muitas das vezes a gente não se dá conta do que está alimentando na nossa mente, do que está permitindo que saia da nossa boca. Então, a responsabilidade não está em Deus. Deus não tem nada mais para ser feito. Tudo que ele fez em 6 dias. No 7º dia, ele viu que tudo que ele criou era maravilhoso e ele descansou. E ele nos deu essa autoridade, nos deu esse livre-arbítrio. Então, agora é com você. Você tem que escolher o que você quer viver. Se é vida ou se é morte. E ele ainda deu a receita. Se você decidir o que você quer, o como fazer é através dos seus pensamentos e através das suas palavras. É assim que você cria a sua vida. É assim que você cria a sua cura. Através daquilo que você pensa e através daquilo que você fala.
Então agora vá refletir sobre a sua vida. Monitora se aquilo que você está pensando vai construir. Se aquilo que você está alimentando na tua mente vai se transformar em uma semente de vida ou uma semente de morte. Se aquilo que você está abrindo a tua boca para decretar sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre a tua família, sobre todas as áreas da tua vida. Não precisa ser só cura física, não. É cura de todas as áreas da sua física. Financeira, emocional, relacional, com a tua parentela. Tudo. Todas as áreas da tua vida. Tudo, tudo, tudo. Se aquilo que você pensa é uma boa semente, é adubo fértil, adubo bom, que vai fazer com que a semente lançada através da tua boca germine e dê bons frutos, maravilha, permanece. Permanece com mais fé agora, acreditando que esse poder foi dado por Deus. Você está criando a tua realidade através daquilo que você pensa, daquilo que você fala. Agora, se que você toma consciência agora de que o que você pensa, o que você fala é uma semente ruim, é uma semente de morte, corta agora, cala tua boca. Gerencia teus pensamentos, ressignifica o que vem na tua mente. E mais que isso, volta e vai pedir perdão. Perdão a quem você ofendeu, perdão a quem você culpou pelas frustrações da tua vida. Se não estão mais aqui entre a gente, se já partiram desse plano, vá mentalmente. Mentalmente, vai na tua mente. Veja essa pessoa na sua frente e fala, abre a tua boca e perdoa. Eu te perdoo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu te culpava disso e disso e disso, mas agora eu te perdoo. Eu te perdoo, eu te perdoo. E perdão é uma decisão. Tem gente que fica, ai, mas eu não consigo esquecer. Ninguém esquece o que alguém faz com a gente. Ninguém esquece o que a gente vive, o que a gente sente. Mas é dar um novo significado. É olhar para aquilo ali e não se fazer mais como vítima. Entendeu? É decisão. Perdoei, perdoei. Ah, mas ele fez isso comigo. Ok, eu sei. Mas eu decido perdoar. E o que as pessoas acham é que, mas para perdoar, então, agora eu tenho que andar de mãozinha dada com a pessoa, agora eu tenho que dizer que eu sou amiga dela de novo, agora eu tenho que dizer... Não! Não é isso que Deus fala. Eu tenho que ter um coração puro sobre ela, eu tenho que abençoar essa pessoa. E ao pensar nela, não sentir mais aquela raiva, aquele ódio, nem acusá-la de nada. Mas eu não preciso ficar o tempo inteiro com ela do meu lado. Eu só preciso ter paz no meu coração ao pensar nela, ao encontrar com ela, ao falar dela. E não andar mais por aí acusando essa pessoa, nem dentro de mim em pensamento, tampouco falando sobre ela com outras pessoas. Perdoar é uma decisão. Então perdoa quem você precisa perdoar. Perdoa a você mesmo. E aprende a se amar. Mesmo que você ainda esteja olhando para você e diga, meu Deus, eu não sou merecedora. Mesmo que você não veja em você nada que te pareça de valor, que te pareça algo relevante, que você olhe para você e diga, eu me amo. Porque as pessoas hoje buscam se amar pela aparência física. Como eu sou linda, como eu sou maravilhosa. Desculpa, gente. Vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém na sepultura? Já foram fazer aquela coisa que eles falam? Esqueci o nome agora que se dá, gente. Que é quando a pessoa já tá ali há muito tempo dentro da sepultura, né? E que a cremação, e que você tem que ir lá para poder recolher os ossos, né? Os restos mortais. Já viram como é que é? Eu, infelizmente, passei por essa cena. Eu tive que ir lá fazer esse processo com meu pai e com a minha mãe. E é triste. Porque você vê que não sobra nada. 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 É a arcada dentária, um pouquinho do cabelo e os ossos, que são tão fininhos, são tão fininhos. É uma mistura de um pó que sobra ali do resto do caixão. É um monte de lixo. Coisas que às vezes nem para esterco serve. Nem para esterco serve. Então, desculpa, se você está buscando se amar através da sua aparência física, esquece, isso não é amor, isso é vaidade. Agora, amar é amar aqui, ó, o que você tem dentro do teu coração, aquilo que só Deus vê. Se você tem que ter orgulho de alguma coisa, se orgulhe de ser parecida com Cristo, de buscar a todos os dias ser mais parecida com Cristo. Isso é motivo para que você se ame a cada dia mais. Então, falei muito hoje, mas eu espero que vocês tenham entendido que a cura vem por meio de um processo de consciência e responsabilidade sobre o que você pensa e o que você fala, processo de perdão. Perdão para quem te ofendeu, perdão para quem você acusou por ser o responsável pelas suas frustrações, pelas suas perdas, pelo seu sentimento de rejeição, de abandono. Auto-perdão.
Perdão pelas suas escolhas erradas. Se perdoar por aquilo que você fez, consciente ou inconscientemente. Porque se você fez, é porque naquele momento, eu tenho certeza que você não estava sendo dirigida pelo Espírito Santo. É porque naquele momento você não estava com a sua raiz alicerçada na fonte da vida. Porque quando o vento vem, uma árvore só cai, ela só é derrubada quando a raiz dela está no raso. Quando a raiz dela está fraca. Porque uma árvore, quando a raiz dela está bem para dentro, bem funda, bem funda, bem funda, está tão profunda que ela está se alimentando das águas que correm ali, ó, no seio, né, na fonte do rio. Ela não depende da chuva e ela não se aflige, não se dói, não se machuca com o calor do sol. Ela pode até balançar com o vento, mas ela não sai do lugar, porque ela está com a raiz firme na fonte. E essa fonte é Jesus. Essa fonte é Jesus. Porque Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Vida! E quando eu falo vida, eu não estou falando só vida desse mundo, eu estou falando de vida eterna, porque um dia eu também vou partir. Mas partir com Cristo é lucro e partir sem Ele é sofrimento eterno. Então, se você tem que tomar uma decisão na tua vida hoje, decida colocar as tuas raízes alicerçadas na fonte que é Jesus Cristo, para que nenhum vento te derrube, para que nenhum sol te enfraqueça, para que nenhuma chuva te assuste ou arranque as tuas folhas ou os teus frutos, mas que você esteja firme em Cristo Jesus. Mas para ser uma árvore forte, frondosa, que dê sombra, que dê folhas para dar sombra, que dê frutos para alimentar muitos, é preciso estar alicerçada nele, com responsabilidade sobre o que você pensa, sobre o que você fala. É preciso amar a Deus acima de todas as coisas, é preciso amar a você mesmo em primeiro lugar. E em seguida amar, perdoar, compreender, respeitar, servir ao teu próximo. Que Deus te abençoe. E que se você quer a cura, eu te faço esse convite hoje. Começa a viver o processo, porque nós somos curados todos os dias. Todos os dias eu preciso de cura. A cura do câncer foi só uma etapa da minha vida. Ainda hoje eu continuo sendo curada. Curada dos meus pensamentos, curada das minhas emoções. A cada novo nível que eu subo, a cada novo degrau que eu alcanço, eu percebo que eu tenho mais coisas para serem ressignificadas. Eu tenho mais coisas para serem curadas, eu tenho mais coisas para perdoar. É um processo diário, constante. Constante. E eu te convido a viver esse processo. É daí que vem a cura verdadeira. Porque é isso que acontece. Muitas das vezes a gente vê pessoas, mas o fulano foi curado. Só que se a gente limpa o coração temporariamente, naquele momento de medo, naquele momento de temor, e depois a gente volta e cai no mesmo lugar de começar a alimentar a mente e as emoções e a memória de coisas ruins, de culpa, de condenação, de acusação, a gente dá novamente autoridade para que aquela doença volte. A gente dá novamente autoridade para que a palavra de morte, a sentença de morte volte para a nossa vida. E é por isso que eu estou dizendo que o processo de cura, ele é constante, ele é diário. Porque nós, como seres humanos, nós temos uma tendência de repetir os padrões. E por incrível que pareça, a gente não fica repetindo as coisas boas não, tá? A nossa maior facilidade é repetir as coisas ruins. Elas vêm assim, ó, como dizia Paulo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Fazer o mal, às vezes, a gente nem se dá conta. Rapidamente, quando a gente vê, uau, já explodiu. Quando a gente vê, já tá com a boca murmurando, reclamando, falando um monte de coisa de bobagem. Então, é sobre processo. A cura vem pelo processo, pela decisão de pensar certo, de falar certo, de limpar diariamente teu coração, teus pensamentos, teus sentimentos, tuas emoções. De estar a todo dia mergulhado com a tua raiz alicerçada na fonte, no profundo, que é Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te encontre hoje com essa reflexão. Que o Senhor Jesus revele para você tudo aquilo que precisa ser transformado, ressignificado, limpo, curado. Primeiro aqui, ó, dentro de você. A primeira cura acontece dentro, para que depois a tua carne, o teu corpo, teus ossos, tuas células, teu sangue, tua vida seja curada e transformada.
É isso que eu profetizo para você. Que Deus transforme a tua vida através da decisão de viver esse processo, essa jornada de cura interior, tá? Um beijo. Que Deus te abençoe.